ruas de BH o assunto ainda é o clássico e, claro, tem torcedor feliz da vida, tem torcedor que tá na bronca. O goleiro é muito fraco, né? O goleiro é reserva dos reservas. O David tá fazendo um bom trabalho no Cruzeiro aí, precisa ter paciência com o treinador. Ele já vestiu muito a nossa camisa, já deu muito título pra gente. Isso é normal, faz parte do futebol. Vai ter troco no final. Pra mim, ele imitou no jogo. Ele tá certo de brincar, né? Mas o que é dele está guardado. Eu acho que já deveria mandar ele embora e trazer o Marcelo Oliveira. Eu estou tranquilo com o meu time. A polêmica continua, hein? E a gente segue daqui falando de tudo que rolou no clássico. Até sexta-feira vamos falar desse clássico aí. O ídolo tá aqui, e a seleção? Que seleção? Fala do clássico que é muito maior. Daqui a pouco a gente conversa com os comentaristas, com a Kika, com você de casa, que agora eu tenho um recado para você. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira, porque desde sua criação, lá em 39... a loteria possibilitou a geração de empregos e renda de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está com 50 anos, enxutaço, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? Por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. E o clássico, hein, gente? Ainda repercute. Gisele Ramos foi às ruas para conferir o que o torcedor tem a falar do jogão do último domingo. Chega mais aí, Gigi! Pois é, Everton, aqui nas ruas de BH o assunto ainda é o clássico e, claro, tem torcedor feliz da vida, tem torcedor que tá na bronca e a gente sabe que tem torcedor que nunca tá 100% satisfeito. Então tem também sugestões tanto para o técnico Aguirre quanto para o técnico David para melhorar os times. Clássico já é quente só por ser clássico, né? E a rivalidade fica ainda mais acirrada depois de uma comemoração como essa. Normal, né? Lembrando o Paulinho McLaren e o Cleber Gladiador, né? Faltava isso no Cruzeiro. Ele provocou e no próximo clássico ele vai sentir na pele como é que é o galão. Vai ter troco no final. Errado. Causa muito confusão. Quando era tempo de Reinaldo, a comemoração era diferente. Hoje não, vocês querem bater nos outros. Isso é normal, faz parte do futebol. Pra mim, ele imitou no jogo. Ele tá certo de brincar, né? Mas o que é dele está guardado. Um gol apenas na partida e a bronca pra cima do jovem goleiro atleticano. Isso ajudou um pouco, né? O goleiro é muito fraco, né? O goleiro é reserva dos reservas. Do lado cruzeirense, a pressão pra cima do técnico David diminuiu depois da vitória em cima do rival. Tem muita gente querendo dar mais chances ao treinador. Não, tem que dar uma chance a ele, né? Pode continuar nesse Mineiro, mas se vê que não dá pra fazer um bom trabalho pro brasileiro, né? O David tá fazendo um bom trabalho no Cruzeiro aí, precisa ter paciência com o treinador. Ele já vestiu muito a nossa camisa, já deu muito título pra gente e ele sabe que a torcida do Cruzeiro é grande e nós precisamos de pessoas grandes no Cruzeiro. Já o técnico Diego Aguirre começa a ser contestado. O Aguirre é muito fraco, ele não vai segurar a onda na Libertadores, não tem experiência. Eu acho que já deveria mandar ele embora e trazer o Marcelo Oliveira. E os dois treinadores já estão de olho lá na frente. Mais do que ganhar ou perder o clássico, o que vale é a conquista do título. Quero ganhar o clássico, mas ganhar o título também. Então nós vamos trabalhar durante a semana, não ganhamos nada ainda, só ganhamos um clássico, que foi muito importante. Demos um passo grande. É ruim perder, pero também eu sei que vamos a ter finais e eu estou tranquilo com o meu time. Você viu ali, né? O quê? O povo, a voz do povo é a voz do torcedor. Começa com você. Abraço, Everton, abraço. Ainda rende. Mas eu acho que nem deveria ter polêmica nisso aí, porque é inquestionável que ele não fez nada com relação à violência, não tem problema nenhum na comemoração dele. Eu já falei em 17 programas, mas só porque no programa passou o áudio lá, que eu nem sei qual que é, o povo enche o saco. Não tem problema nenhum, não. Se você está participando de 17 programas, nós precisamos saber quais são, né?
o clássico em si, bola premiada, mesa redonda depois. Não, tô falando grande resenha, apito final. Aqui ontem. Eu falei em todos, aqui ontem. Problema nenhum, e inclusive não vi ninguém da imprensa criticando, não vi ninguém, todo mundo foi unânime, graças a Deus nisso aí. Eu achei que ia ter gente no politicamente correto criticando, mas graças a Deus a classe teve consciência aí de que não tem problema nenhum. E bola pra frente. E além da parte da comemoração, também tem ressaltado, viu, Dimara, nos 17 programas, que a entrevista dele foi muito consciente, foi muito madura, que ele, inclusive, colocou a possibilidade, olha, a gente sabe que clássico um dia a gente ganha, um dia a gente perde, um dia você zoa, um dia você é zoado, que isso vai acontecer no futuro, não tem problema nenhum. E olha, e já que a gente mostrou o Povo Fala, para deixar claro o que o torcedor falou ali, não é a opinião, ele falou uma coisa errada, né? Porque na época do Reinaldo as comemorações eram diferentes, hoje comemora batendo no povo. Isso é outra coisa. Violência que tem no futebol hoje é outra coisa. O Rafael Silva não fez nada relacionado à violência, nenhum problema na comemoração dele. Pois e aquele detalhe também, o povo nas ruas, eu vi um torcedor ali de Mara dizendo, esse goleiro é muito ruim. Mas o cara jogou um jogo. Já estão falando que ele é ruim. Agora o Lau tá chegando aí, né, Dimara? Boa tarde. Ele é da seleção de base, né? Ele falhou, foi o diferencial do clássico, a falha dele e a qualidade do Fábio, que fez maravilhosas defesas. Agora, ele é goleiro de base. Isso já mostra, assim, já dá o tom de que ruim, provavelmente ele não é. Não estou dizendo que necessariamente é um goleiro que vai ter o patamar suficiente para ser titular do Atlético um dia, mas tecnicamente ele não deve ser tão desqualificado para ser goleiro de base da seleção brasileira. Deixa eu passar para você antes que ele chegue. Obrigado, Dimar Oliveira. Cadu Doné. O torcedor disse que o goleiro é ruim. Viu o cara jogar um jogo e falou que ele é ruim. Obrigado, Dimar. Boa tarde para todo mundo. De nada, amor. Olha só, não é isso, né? O problema é esse imediatismo que se coloca em todas as situações. Claro que a estreia do menino foi no clássico, óbvio que ele falhou no lance, todo mundo viu, está mais que comprovado, só que isso não pode determinar o que vai ser a carreira dele. Nós temos múltiplos exemplos de goleiros que estrearam, não foram bem, e depois fizeram uma carreira belíssima, de goleiros que chegaram à seleção brasileira. Se vocês ouviram bem, acompanharam nos últimos dias, o Fábio falou sobre isso, o próprio adversário dele, o Rogério Ceni falou sobre... Então, quero ver sua cabeça funciona mesmo. Um exemplo bem próximo. Todo mundo se lembra do Jefferson, quando assumiu o gol do Cruzeiro. O Jefferson teve uma passagem em que eu era assessora de imprensa do Cruzeiro, o Cruzeiro foi fazer um jogo em Brasília. O que o Jefferson foi hostilizado, ele chegou a ter que subir para um lugar reservado, onde a gente via a torcida do Cruzeiro batendo no vidro e falando, a culpa disso que está acontecendo é sua. Não, eu estava lá. E aí o que? Bom, era Brasília, ainda não tinha chegado nesse cume, mas se tivesse, hoje teria. E o Jefferson acabou tendo que deixar o Cruzeiro, foi para outras equipes, virou goleiro de seleção brasileira. Então, eu acho que é um contexto de história. E aí abriu espaço para o Gomes, e o Gomes chegou da forma como chegou. O Gomes era um goleiro que, quando ele começou a ser titular no Cruzeiro, havia uma contestação, sim, e ele se tornou campeão brasileiro. Então, a gente precisa ter um pouco de tranquilidade para uma análise. Isso que o Cadu falou, o fato dele já ser um jogador convocado para as seleções de base do Brasil, mostra um histórico dele que não pode ser considerado ruim. Olha para você ver como é que são as coisas, Dimar. Hoje pela manhã, naquele briefing com o Eduardo Panzi, o Eduardo falou comigo assim, Everton, é bom a torcida ter paciência com o Wilson, porque vocês se lembram bem do Diego Alves. Também. Né? Olha onde chegou o Diego Alves, entrou numa fria, numa roubada, e hoje está na seleção brasileira. E é o cara que mais pegou pênaltis na história do Campeonato Espanhol. Um goleiro espetacular. Né? Então você veja que o Eduardo, a cabeça dele funciona às vezes. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Bacana o nosso briefing pela manhã, não é? Eduardo, fale do que você quiser. Se quiser falar da comemoração, fale. Se quiser falar do goleiro, fale. Se não quiser falar de nenhum dos dois, o tempo é seu. Ô Everton, essa questão do goleiro, do Wilson, eu não falei isso hoje pela manhã, mas falei domingo. Mas quem falou? Na rádio, porque o Diego Alves, ele fez um jogo contra o Fortaleza, ele era goleiro reserva do Atlético, o Bruno era o titular, e ele tomou 3 frangos
O Atlético vencia por 2-0, o Fortaleza virou para 3-2 e aquele jogo ali praticamente anunciou que o Atlético seria rebaixado. Estávamos transmitindo esse jogo, exatamente. né? E eram só meninos, né? É bom lembrar, né? E o Afonso Alberto, o comentarista, juntos? Na hora de escolher o melhor em campo, Você ele falou... e papai? Ele falou, vamos dar o prêmio de melhor em campo para esse garoto. Quem é Afonso Alberto? Papai. Vamos dar o prêmio de melhor em campo para esse garoto, o Diego, que tomou 3 frangos, porque eu vejo potencial nele. Eu não me esqueço disso. E hoje é o goleiro que é. O próprio Fábio já falhou várias vezes, falhou em clássico, tem aquele célebre gol de costas. O Tafarel, a primeira derrota na história da seleção brasileira. Tafarel contra a Caldense era uma desgraça. Não, e a primeira derrota da história da seleção brasileira, fora numa eliminatória contra a Bolívia, ele tomou um frango absurdo. Camisa rosa. Gol de de camisa rosa, a bola foi pegar, o Oliver Kahn da Alemanha tomou um frango numa final de Copa do Mundo. E foi o melhor da Copa. Foi o melhor da Copa. E o Wilson, gente, ele é bom goleiro, mas ele falhou. Você não pode negar que ele é bom goleiro, porque é goleiro de seleção de base, é o terceiro goleiro do Atlético, tem a confiança da comissão técnica, de todas que passam. O Lauro vem para ser titular ou o Wilson segue no gol atleticano? Não, para mim o Wilson é goleiro do Atlético. O Lauro vem para ser reserva. Titular no período, claro, né? Claro, deixa bem até claro. o Vitor voltar ou o Giovani, não sei quem volta primeiro. E o Agenoia? Como é que é? Não sei. Agenoia. Vou comentar o que está anunciando, que é o Lauro, que é o Lauro. enquanto. É o Agenor. Está sabendo de alguma informação privilegiada? Tem alguma informação? Porque ontem o João Vitor colocou no bastidores que o Atlético poderia buscar 2 goleiros, além do Lauro, o Agenor, que fez um bom campeonato brasileiro no ano passado. Mas por que o pessoal brincava, dois, chamava de Agenoia. Não entendi por que buscaria 2, né? É interessante, porque, na verdade, o que está se apostando na questão do Lauro é que o lajadense, o presidente já confirmou, né, a proposta, já confirmou que ele está vindo. Parece que o Maluf pediu que ele se apresente aqui amanhã, segundo as informações que chegam do sul do país. Maluf, atende o telefone, Agora, Maluf. seriam 2 por quê? Porque sendo que ontem o presidente até disse que ia conversar com o departamento médico, que pode ser que o Vitor já tenha condições para o dia 14, né? O que aceleraria aí essa situação. Então, não sei. É bobagem buscar 2 goleiros. Eu também não vejo. Vai escrever os 2? Vai escrever os 2? Não vai escrever os 2. A não ser que eles... Quer dizer, o Wilson já está lá. Né? A não ser que eles vão... Tirar os 2? De repente, desconsiderar que o Wilson seja o terceiro Wilson, goleiro? Everton, na nossa chamada aí antes de iniciar o programa, eu vi os lances polêmicos de arbitragem do Clássico. O Cruzeiro deve estar com um óculos escuro falando, gente, eu avisei. Agora vocês estão reclamando. O Gilvan falou que ele foi até bem no Clássico. O Gilvan foi irônico, né? A ironia é uma virtude do ser humano. O Cruzeiro cansou de falar, olha, não acredito, não vai dar certo a arbitragem. Ele não deu certo. O único que está sentado olhando de óculos escuros falando, eu avisei, foi o Cruzeiro. Então Cruzeiro avisou. E aí, a federação peitou. Agora, Everton, eu quero ver se Atlético e Cruzeiro jogarem final de campeonato ou semifinal, se a Federação Mineira, se o Atlético falar, eu não quero o árbitro mineiro, e o Cruzeiro falar, eu também não, se a Federação vai colocar no sorteio. Olha, gente... Tem que colocar no sorteio. Agora comprou boi, vai ter que, até o final, vai colocar o Mineiro no sorteio para uma eventual final, Atlético Cruzeiro ou semifinal. Agora eu quero ver. Colocar. Mas e aí, alguém vai vetar. A gente precisa... Né? Será que não vão vetar? Se os 2 mais vetarem, uma vez? a federação igual bancou agora, porque o Cruzeiro pediu para não ter, ela foi lá e bancou. Se o Atlético vier e pedir para não ter, ela vai ter que bancar também. Vai ter que bancar. Olha aqui, tem que agir igual para os 2. O que você pensa disso, Ídolo, por gentileza? Eu acho que em todo jogo grande, em todo clássico, a arbitragem tem de ser de juízes já experimentados, de juízes famosos, né, de juízes conhecidos, independentemente do estado. Acho que pode ser um bom juiz daqui ou um bom juiz de fora. Não da cidade, que é meio carioca, meio mineira. Uma grande audiência temos lá. Juiz de fora já está no Rio ali. Outros estados. Eu acho que a gente tem que preocupar muito mais com a qualificação, com o passado, com o currículo que o árbitro já mostrou, que os auxiliares já mostraram, do que com o lugar que está ali na certidão de nascimento dele. Agora, a gente tem que ter muita objetividade também, tem que ser racional, tem que ser pragmático na análise dessas coisas. Porque, por exemplo, no segundo tempo do jogo, falou-se bastante que o Guilherme Dias Camilo errou muitos impedimentos. Ontem, o Juliano Bozano disse que ele errou só um. Honestamente, eu não fiz as contas, não parei ali com a caneta para fazer uma análise de cada tempo, como é que foi a atuação do Guilherme Dias Camilo. Mas ainda que tenha errado, ainda que tenha ido mal no jogo, é um cara que tem um histórico impressionante.
altamente diferenciado de tudo que a gente já viu na arbitragem aí. Então, tem que ter calma. Eu estou querendo dizer isso por quê? Porque na celeuma do Clássico, já corta um cara desse para o futuro, sendo que é um cara que em um ano de campeonato errou um impedimento. Gente, como que você vai tirar um cara que tem essa expertise aí, essa qualidade toda, esses números impressionantes, que praticamente não erra de grandes jogos por causa de um jogo? Sabe? Então, tem que separar as coisas, analisar do ponto de vista ali do resultado, se interferiu ou não, mas às vezes não execrar um profissional que foi mal em um jogo. Esse Guilherme Dias Camilo, ele tem que ter crédito. Ele é muito bom. Ele tem que ter crédito para tudo. Mim, ele é o melhor auxiliar do Brasil. Ele tem que ter crédito para clássico, para Campeonato Brasileiro, para ser indicado como árbitro nacional, auxiliar nacional para a Copa do Mundo, para tudo, porque o número dele, em geral, numa amostragem grande, é melhor que o de todos. Agora deixa eu só girar rapidamente aqui, Dilmar, você é a favor ou contra em jogos cascudos árbitros de Minas? Eu disse aqui na sexta-feira que a federação estava... eu disse aqui na sexta-feira que a federação estava assumindo uma responsabilidade que não era necessária naquele momento, para um jogo que era de classificação ainda em termos de Campeonato Mineiro. Se o Cruzeiro pediu a arbitragem fora, se o Atlético disse que não se importava, que podia ser, para que você foi colocar no sorteio árbitro mineiro? É um porque eu fui apoiar o quadro mineiro. Você foi desgastar o seu quadro mineiro. E desgastou. Não havia, e desgastou. Então é o que o Pan está falando. Eu quero ver na reta final, se eles se confrontarem, se estiver lá, como é que vai ser esse apoio. Porque agora, se apoiou aquele, vai ter que apoiar de novo. E aí vai peitar os clubes. E aí, quem é realmente que você representa como federação? Não são os clubes? Quem tem que definir são eles, gente. A responsabilidade é deles. Eles é que vão jogar, ué. Eles é que vão jogar. O que mais me assusta... mas a federação tem que fazer a mediação. Só no sentido assim, eu concordo em parte. Ela só existe para isso, né, Igor? Porque se vocês estão colocando que você concordou com a Edmara, que os clubes têm que decidir, a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, as diretorias não se entendem. Mas aí entra a federação. E se não tiver um ente, uma instituição que tenha a confiança da sociedade, que pareça imparcial e seja de fato imparcial, fica parecendo campeonato de várzea, campeonato de torneio recreio de colégio de menino, que fica todo mundo resolvendo lá, cada um para um lado. Tem que ter alguém para organizar. Mas no caso do impasse, você sugere o quê? No caso do impasse... Eu não acho que a federação foi mal na solução disso aí, não. O Cruzeiro queria uma arbitragem de fora. Sim. O Atlético não foi tão claro na sua decisão. Foi. O Atlético foi claro. Ele falou que não para ele. Mas veja bem, foi muito claro. Mas o Atlético não tomou a iniciativa de defender claramente. Mas não precisou. Como é que ele falou tanto para ele era diferente? Mas falou também que apoia a arbitragem mineira. Era indiferente, mas então o que a federação fez? Colocou um bom juiz daqui, um bom juiz de fora e fez o sorteio. Eu acho que ela agiu bem nesse caso. Ele foi mal no jogo, mas acontece. Ele não é um mau juiz. Eu achei que a solução pelo contrário. Ele chegou antes do Clássico como um dos árbitros, se não o melhor árbitro do quadro. Eu até acho que ele e o Ronei Cândido Alves, eu acho que são os dois melhores no quadro da federação. Os dois trabalharam no jogo, o Ronei como quarto árbitro. Aliás, alguns lances aconteceram muito próximos dele, ele também não viu. Mas eu, assim como você, também acho que você não tem que apontar o dedo agora para o árbitro, para o quarto árbitro, para o Guilherme Dias Camilo, que foi auxiliar, e dizer, não, isso está uma desgraça total, tira do quadro. Não é isso. Não. Mas também entendo que a federação se desgastou de uma forma desnecessária. Eu não acho que a federação errou. O que você acha disso? A federação errou feio, por exemplo, marcando um clássico. Data FIFA, mas isso é outra história. Mas para mostrar que eu critico a federação. Acho que errou feio. Sem justificativa isso. Agora, na questão da arbitragem... Gostaria de ouvir, Eduardo. A minha opinião, deixei que semana passada, eu acho que para clássico em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, tem que ser juiz de outro estado. Porque o árbitro daqui, ele fica ouvindo antes no serviço dele, você vai roubar, olha o meu time, hein? Aí ele fica ouvindo no dia seguinte, quando vai na padaria, quando vai na farmácia. Depois vem federação passar a mão na cabeça, falar que aquele lance da puxão na camisa do Prato foi lance de televisão. Ô, Bozani, então você é cego, você vai me desculpar. Agora, também não dá pra jogar pedra no Emerson e falar que ele é o pior do mundo. Ele errou igual o Wilson errou. O Wilson errou no Clássico? Errou. O Emerson errou no Clássico? Errou. Igual o Weber Roberto Lopes naquele Clássico Atlético Cruzeiro, que o Cruzeirense está lembrando, errou também. O Damião tomou um chute na cara do Weber Roberto Lopes, e ele amarelou, ele não quis dar. Ele ficou com medo de marcar falta. Enfim, agora, um negócio que me assusta. Eu estava escutando o Cadu e o João Vitor no Itatiaia. O Sérgio Rodrigues falou com a gente ao vivo, superintendente do Cruzeiro. Sim. E a pergunta que eu fiz foi, Sérgio, por que
se o Cruzeiro não confia na arbitragem mineira, mas o Ricardo Marques, que não tem mais veto do Atlético, é apto FIFA, apita Libertadores, vai apitar a Copa do Mundo, etc. O Sérgio enrolou, falou que ele era aspirante, errou, porque não é aspirante, ele é FIFA. Enfim, aí eu estou ouvindo o programa Itatiaia, o Ricardo me manda uma mensagem para o João Vitor Xavier e falar que não tem veto do Atlético, mas ele não apita clássico, porque ele não se sente à vontade. Ele se auto-vetou. Mas olha, ele é cruzeirense ou ele é atleticano? Não. O que é? Ele não se sente à vontade? Não é questão de torcer para time alto. Então, mas não se sente à vontade por quê, então? Porque todo mundo sabe uma coisa que já foi colocada publicamente. Ele trabalha junto com pessoas da diretoria do Cruzeiro. Então ele não pode apitar nenhum jogo que tenha relação com o Atlético. Se tiver um jogo do Vila Nova que está disputando nem posição do Cruzeiro. Com o Atlético, ele não pode apitar. Não. Na verdade, Cruzeiro é Atlético. Ricardo se errar Marques, contra... Você queimou seu filme com essa mensagem. Porque se errar contra os interesses do Atlético, vão falar que é porque trabalha no gabinete com alguém do Cruzeiro. Se errar a favor do Cruzeiro, vão falar que tem uma ligação porque trabalha... Mas ele não pode apitar. Ele foi vetado. Eu não estou entrando no mérito da opinião aqui, na questão da informação. E eu acho que é interessante discutir isso mesmo. Ele foi vetado muito tempo dos jogos do Atlético por causa disso. Né? Recentemente, o veto caiu. Mas com relação aos clássicos, ele continua por ser um jogo especial, ainda mais, digamos assim, diretamente ligado ao Cruzeiro e à rivalidade Atlético e Cruzeiro, ele mesmo prefere não. Você pode discordar, eu acho que ele poderia enfrentar... ter feito e enfrentar. Olha, eu estou ali no olho do furacão. Se eu errar, muita gente vai lembrar que eu trabalho mesmo. Só que eu vou enfrentar, confio no meu taco e vou fazer uma Mas ao mesmo tempo, eu acho no mínimo plausível ele querer ficar de fora. Eu não critico tanto assim, não. Ele é ídolo. Ele é um árbitro da FIFA, ele é árbitro FIFA. Ele tem condição de atuar em qualquer jogo. Aí ele me vira e fala, não, Atlético Cruzeiro não, porque... Não tem condição. Gente, isso existe até no campo do direito, juízes, promotores, que em determinada causa... Mas aí é diferente, tem um envolvimento, Então ele está deixando claro que ele tem um envolvimento. Mas deixa eu dizer, vocês não acham que o juiz isso... deixa claro. Mas é claro, se ele se abstém, é óbvio. Se ele não vai para o jogo, é porque ele acha que qualquer decisão que ele tomar durante o jogo vai ser questionada. E se ele pensa assim, ele está equivocado, porque ele é um árbitro FIFA. Peraí, eu acho que ele deveria explicar melhor essa situação, sabe por quê? Ele é um árbitro FIFA, ele apita os principais jogos do Brasil, a gente viu isso no Campeonato Brasileiro, é excelente árbitro. E uma coisa, se ele for apitar um jogo em que a situação do Cruzeiro estiver diretamente ligada a uma decisão desse jogo, seja qual for o placar, eu acho que ele pode ser questionado. Claro. Então era legal ele vir a público e explicar direitinho, olha, é isso, não é isso, é aquilo, é aquilo outro. Porque, e não estou dizendo aqui não, Cadu, eu estou dizendo que até fora de Minas Gerais ele pode ser questionado, não é? Eu citei esse caso até para sair um pouco em defesa da Federação Mineira. Porque o Emerson agora, para apitar outro clássico, vai ser difícil. Mas bobagem se vetar. O Ricardo Marques já falou, clássico eu não apito. Porque eu tenho, não sei lá por quê. Vai pra quem? Deixa eu fazer como diz o Dunga, um sugerimento. Gente, atenção, deixa eu falar uma coisa. Peraí, você vai falar aí. Calma, eu não gosto de te ver nervoso. Você tá nervoso, Eu não tô nada nervoso. Deixa eu chamar o Genta, porque eu gostaria que o Genta colocasse no Twitter, o POC também, alguma coisa do tipo, você, torcedor de Atlético e Cruzeiro, você é favorável à arbitragem nos clássicos? E aí, valendo 3 pontos ou título? A arbitragem, se você esperar eu falar, se você começar a me atrapalhar, eu saio e vocês assumem. O clássico sem árbitro. Se você é favorável à arbitragem mineira em clássicos, valendo 3 pontos ou valendo título. A gente confia no jogador. Por gentileza, assim. @os donos da bola MG, o pouco já vai soar. Aliás, já está ali, ó, metendo o dedo no negócio ali, já vai disparar já a mensagem. E enquanto isso, a Kika fala. Kika, gira pra gente aí a participação do torcedor do Atlético. Daqui a pouco, na volta do intervalo, você gira a participação do torcedor do Cruzeiro. Kika, boa tarde. Boa tarde a todos. O Diego Almeida falou, pelo amor de Deus, demite o Aguirre, mas não vende o Donizete. O Gladson Roberto, se não tiver jeito, troca o Donizete no Zé Roberto. O Raí Nogueira está perguntando, procede a troca Donizete Arouca e o Diego Santos, ainda sobre o clássico. No Atlético, bate é general. No Cruzeiro, é marginal. Tá difícil essa imprensa mineira, hein? Não entendi. E daqui a pouco nós vamos entrar na questão do Donizete aí. Essa eu quero entender. Nós vamos entrar na questão do Donizete. Donizete vai, se não vai, se fica, se não fica. O empresário, é verdade que o empresário disse que ele não é jogador para ficar na reserva. Então vamos falar daqui a pouco. Calma, não esqueça o que você vai falar, daqui a pouco. Afinal de contas, você está aqui para isso. Preste atenção.
Todos os dias eu falo aqui das vantagens que a Bandeirantes Imóveis traz para você. E hoje eu vou falar de uma que, para mim, é o grande negócio do momento, lotes de até 1.000 metros quadrados no Gardenville. Onde fica? Localizado às margens da 040, a 10 minutos de Sete Lagoas, com uma infraestrutura completa, água, luz, ruas asfaltadas. E você vai dar uma pequena entrada, é uma pequena entrada mesmo, né? E vai pagar a partir de R$ 599 mensais. Você vai ligar hoje mesmo, vai agendar uma visita, nós levamos você até o empreendimento e você vai conhecer por quê e saber por quê é chamado de o empreendimento dos boleiros. O Lincoln, que jogou no Atlético, que hoje é um grande empresário, aliás, fez um negócio, baita negócio com um jogador do Cruzeiro, que daqui a pouco eu conto, ele comprou lá 62 lotes, porque ele tem 62 filhos. Bandeirantes Imóveis, 3485-0123, 3485-0123. Uma entrada desse tamaninho, R$ 599 por mês, e você vai morar no Gardenville. Vai ser vizinho, sabe de quem? Cadu Doné. 3485-0123, 99907-9139. Chame agora no WhatsApp que o Rafa já está esperando o seu contato. 999079139, intervalo rapidinho, lá e cá, a gente já volta, até já.